isso aqui, essa treina me ajudou muito. E aprendi muito a ser homem na minha vida. Porque na época, na minha ativa lá fora, o pessoal aproveitava de mim, falavam mal de mim. Enquanto eu estava bem empregado, tinha bastante, modo de falar assim, não vou nem falar em dinheiro, essa coisa toda, que era bem, tinha uns cargos bons elevados, redeava dos meus amigos. Depois que eu perdi tudo, cadê os amigos? Amigos sumiram todos. Se não fosse o pessoal que lá de baixo, infelizmente, eu até ficava bravo com eles que me ergueram novamente. E eu devo muito a essa casa, ao João aqui. O João me ajudou muito. Porque, olha, se não fosse o João, hoje eu não estaria aqui para contar a minha história para vocês. Mas com o tempo eu vou contar a minha história para vocês, porque hoje nós chegamos atrasados, né, Letícia? Mas eu tenho certeza que vocês estão aqui, vocês têm um objetivo. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Da mesma forma que eu consegui, vocês vão conseguir também, que eu não sou melhor que vocês. Tá bom? Um bom dia para vocês, uma boa reunião para vocês, tá bom? Gratidão, José. Obrigadão, José. Deus abençoe aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A gente não sabe qual horário que as famílias vão estar assistindo, então a gente definiu colocar dessa forma. A gente transmite ao vivo para quem consegue, né, assistir no horário, mas tem muitas famílias que trabalham e só vão conseguir assistir em outro horário. Então a gente falou, vamos cumprimentar dessa forma, que a hora que a pessoa conseguir assistir, ela vai sentir aí, né, um pouquinho da energia, se sentindo cumprimentada por nós, tá? Quem está aqui pela primeira vez na nossa reunião? Tem algum novato que nunca participou da nossa reunião? Tá, todo mundo já conhece a gente, tá? Eu me chamo Letícia, atuo como coach, tá? Uma treinadora aí socioemocional. E hoje a gente passou para as famílias de vocês o tema de como lidar com o poder da procrastinação. Quem aqui se sente procrastinador? 1, 2, 3, 4. Eu também vou levantar a mão, porque é uma das coisas que eu tenho que lidar. Também, José? Também tenho que lidar todos os dias, porque é algo assim, vocês vão entender um pouquinho mais por que a gente procrastina tanto na nossa vida. Mas vou chamar o Alex aqui para assumir o posto dele. Vamos lá, Alex. Senta aí. Obrigado por estar acompanhando. Isso, busca lá, José, para nós. Gente, em primeiro lugar, para as famílias que estão nos assistindo aí, desculpa pelo horário, tá? A gente teve um imprevisto na cidade, acabamos chegando 15 minutos aí de atraso, mas estamos aí, firme e forte, cumprindo com a tarefa, né? E aí vamos falar mais rapidinho hoje, tá? A gente vai meter uma acelerada aqui para dar tempo de falar tudo aí, beleza? Mas depois, se tiverem dúvida e quiserem perguntar, a gente vai estar por aqui, aí é só perguntar, tá bom? Primeiramente, obrigado por quem está aqui, obrigado por vocês estarem sentados aqui, cara, buscando crescer e evoluir, né? Como eu falo, o Gábata é uma escola, né? Mas depende de como as pessoas enxergam, beleza? E tem alguns que já estão sentados aqui e que vêm acompanhando há um tempo, vêm entendendo a pegada, eu fico muito feliz. Porque, cara, já que eu estou aqui dentro, eu tenho que buscar aprender o máximo que eu posso. Por quê? Ficar lá fora significa o quê? Olha a cambada de nego que está lá fora, velho. Sentado como se estivesse na rua. O que esse cara está aprendendo? O que esse cara está desenvolvendo para lá fora ele se defender melhor? Certo? Porque quando eu sei fazer gestão da minha emoção, eu vou morder menos corrente. E aí eu vou ter mais força para o quê? Não buscar a substância. E de novo, eu não colocar o meu destino, a minha direção na mão dos outros. Então, infelizmente, família que está assistindo, pega no pé do seu ente querido, do seu familiar que está aqui nessa escola. Porque a maioria não quer saber de participar das reuniões, tá? Não quer saber de participar das aulas. E está lá fora, literalmente coçando, tá? Vivendo o mesmo ambiente que ele já está acostumado a viver. E desculpa, cara, tô 28 anos aqui, velho. Vai e volta, vai e volta. Cara, por cagada, especificamente só no indivíduo. Não tem como falar que é os outros.
fechada, o coração fechado, desculpa, vai continuar batendo nada. A gente avisa. Você está indo na contramão. Só que a sua teimosia faz o quê? Você achar que você está sendo espertão, não é? É isso aí. Paga caro, hein? Cada retorno é muito mais caro do que o início. Ouve o que eu estou falando. Cada retorno vai se tornando mais caro do que o início. O ticket vai aumentando. E qual é esse ticket? É o que você está deixando de viver lá fora. É o que você está dizendo não lá fora. A sua felicidade, a sua sobriedade, o seu direito de ser feliz. Você, não ninguém. Então, cara, se valoriza. Começa a olhar de um outro ângulo e fala: eu preciso me valorizar. Eu preciso saber o quanto vale cada detalhe da minha vida. O quanto vale cada instante que eu estou respirando. Se você não colocar esse valor, se você não for macho pra caraca e pôr um valor alto nisso, tu vai continuar mendigando. Mendigando pelo amor de alguém, mendigando pela atenção de alguém, mendigando pelo reconhecimento de alguém. E tu vai continuar sendo apenas um mendigo. Só que dentro de você tem um rei. E é você que está aprisionando esse rei. Você que não está deixando esse rei assumir a cadeira, a coroa, o cajado que ele merece. É você mesmo, não é ninguém não. Então liberta esse rei que tem dentro de você, cara. Deixa ele ser um rei, deixa ele comandar, deixa ele direcionar, deixa ele tomar as ações que são importantes e que têm que ser tomadas. Né? E o procrastinar é o quê? Falta de ação, falta de atitude, falta de movimento, falta de ouvir. Tudo isso é procrastinar. Quando eu me fecho, eu estou procrastinando. E é muito louco essa palavra procrastinar, porque, cara, a gente vai levar ela para o latim, olha que legal, né? Ela vem do latim que é procrastinatus, que é formado por o pro, que é a frente, e o crastinatus, que é o amanhã. Então, quer dizer, é uma palavra que teoricamente ela teria que ser muito mais positiva do que negativa. Por quê? É o à frente do amanhã. Né? É uma palavra que tem por trazer e mostrar para a gente que eu preciso o quê? Estar à frente do meu tempo, estar à frente do meu viver. Tá? É olhar lá na frente e falar: cara, o que eu vou querer em tal data? O que eu vou querer estar vivendo? O que eu vou querer estar sentindo daqui a 5 anos? E é o entender que aí tem que entrar o quê? A ação, a plantação, para depois vir a colheita, a semeadura. Só que o que acontece? Estamos errando. Todo ser humano, todo indivíduo tem a procrastinação. É normal. Já vem do que? Da nossa parte biológica, que é o que? Biológica e a psique, que é o que? O cérebro. O nosso cérebro, ele já quer economizar a energia o tempo inteiro. Por isso que a gente é tão refém dos prazeres imediatos. Por isso que a gente só quer viver o que é bom e gostoso para agora. Por isso que a gente, para você, por exemplo, você é fortão, você tem pegada, quem é mais forte aqui? Pô, tem que malhar, não tem, velho? Você vai lá na academia, pô, quantos dias de suação, de suor? Quantos dias, velho, de dor para você ficar legal? A plantação é viver aquilo. Para o quê? Para lá na frente, depois de meses, você ter um corpo legal, do jeito que você gosta. Você olhar no espelho, você vai, pô, tá legal, tá bacana. Então, quantos fatores, né, quantos pilares da vida as pessoas não estão fazendo isso hoje? Sangue, suor e ganho. Desde o começo, pois não, garoto? Pode entrar, é a reunião para você mesmo. Seja bem-vindo. Tá indo para academia. Não, primeiro foi a reunião, depois foi para a academia. Vamos lá. É tranquilo. Não, vamos lá. Eu sei que você está conta, mano. Você é um cara. Argentino. Argentino? Oh, seja bem-vindo. Essa reunião é muito importante. Senta aí. Então, assim, ó. Isso em todos os indivíduos. Aí, mais uma vez, eu trago para dentro do lar. Né? Olha como todo mundo está procrastinando dentro de casa, cara.
Será que as esposas, onde elas estão procrastinando? O que elas estão deixando de viver para a felicidade delas? As mães. Poxa, o que uma mãe fica cega, velho, doente na codependência e começa a procrastinar um monte de coisa na vida dela, querendo viver a vida do filho, procrastinando a dela. E o procrastinar, que a gente vai ver aqui, ó, ele vem muito mais, às vezes, no excesso de coisas que a gente quer fazer, do que no deixar de fazer, velho. Então, uma parte das pessoas fica jogando para amanhã o que teria que ser feito hoje. Mas a grande maioria hoje está caindo onde? No excesso de coisas. Se coloca a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, só que nada com perfeição. Nada com a devida atenção que deve ter naquele momento. Então, poxa, quanto a mãe, quanto o pai, velho, trabalha pra caraca, quer entregar algo físico, quer entregar a parte física para os filhos, brinquedo, escola, isso, aquilo, e está deixando de fazer o quê? O emocional. Se integrar ao emocional do seu filho. Quantos de nós aqui crescemos com pais maravilhosos, fazendo de tudo pela gente, só que ele nunca estava presente nos momentos mais importantes da nossa vida. Ele nunca foi numa reunião de escola, ele nunca sentou com você e fez uma lição de casa, ele nunca procurou saber com você qual professor você gostava mais ou menos. Isso é procrastinar. Isso é procrastinar. É deixar de viver o que de mais importante eu tenho que viver nesse instante, nesse exato momento. Então, eu estar aqui hoje com vocês, cara, é algo que é muito importante para mim. Independente do resultado de vocês, mas é importante para mim. Porque eu estou vindo, trazendo e fazendo algo que eu me predispus para a minha vida. Aprender, colocar em prática e distribuir. Então, quem está aqui e está pegando o código, caralho, genial. Mas quem não está, está tudo bem, está tudo certo. Mas dentro de mim, isso me traz o quê? Prazer. Por quê? Hoje, se eu estou sentado aqui, ó, no mínimo, tem 5 anos já de desenvolvimento meu como profissional. 5. Hoje eu estou começando a colher alguns frutos profissionais que eu não colhia 10 anos atrás. Hoje, o Gabata é isso que vocês estão vendo. Por quê? Porque são 28 anos de plantação. Não foi ontem. Sabe quantas noites a gente teve que ficar sem dormir? Sabe quantos problemas a gente tem que resolver no dia? Cara, a gente tem problemas com família, a gente tem problemas com pacientes, a gente tem problemas com colaboradores. Tudo é um funil que cai aonde? Na nossa cabeça, na nossa central. E aí? Se a gente procrastinar, o que acontece? Cara, explode. Explode, cara. Tem que resolver. E eu aprendi muito isso com meu irmão. Quando eu comecei, tive que ficar aqui, eu fui começando a ver, velho. Caraca, mano, o que cai no peito dele, ele resolve. Ele não guarda na gaveta. Então, às vezes, se tem alguma coisa que não foi resolvida, porque ainda não chegou no ouvido dele. E o que cai, ele resolve. Ele mata na hora. Não tem essa. Não tem eu vou ver depois. E antigamente eu falava, cara, esse cara é louco, velho. Pô, ele não para. Pô, o que acontece? O cara, a qualquer hora vai faltar bateria pro cara. Não é, velho. Por quê? Hoje eu entendo que ele tem um propósito, que ele tem um objetivo. Para isso acontecer na vida dele, velho, tem que ser reguada atrás de reguada. A bola não pode parar. Jogo rápido. Como que era o futebol de 20 anos atrás, 30 anos atrás? Toque, drible, pá. Como que é o futebol hoje? Pressão. Pressão, velocidade, pressão, pressão, velocidade, pressão, pressão, velocidade. Hoje você olha os jogadores, hoje você olha os clubes, não tem mais tanta habilidade igual se tinha há 20 anos atrás. Baixou muito o nível de habilidade técnica, mas subiu o nível de quê? Velocidade, profissionalismo.
pressão. Então a vida ela é uma panela de pressão. Quer falar alguma coisa? Eu quero trazer algo aqui que é bem interessante, né? Quando a gente fala que o excesso de preocupação, né, com o que temos que fazer acaba ocupando muito tempo na nossa mente, né? E a gente não faz o que precisa ser feito. Quem aqui é casado? Levanta a mão, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem não está casado, mas já foi casado? Vamos lá. Aí completa o restante, vamos dizer assim, né? Os que não estão casados já foram casados. Quando a gente entra num relacionamento, tem tantos caminhos da gente buscar, estudar, entender sobre a pessoa que a gente está junto, buscar sentar, conversar. Mas a gente entra num relacionamento com tanta paixão, com tanta emoção, que a gente não olha o lado racional, né? A gente desliga o racional e vai muito na emoção de viver aquilo. E quando você vê, você já está dentro do relacionamento, passou 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, aí vem filhos e aí você vai continuando. Então você não busca entender, estudar como é o relacionamento. E a gente já ouviu de um dos nossos mentores, né, que para um casamento acontecer deveria se fazer uma faculdade antes, de se conhecer e buscar conhecer o outro indivíduo, né? Só que a gente não faz isso, a gente entra e vamos ver o que vai dar depois. Então, o que a gente ouve hoje de muitas mães e muitas esposas é assim, eu nunca imaginei isso acontecer na minha casa, na minha vida, na minha família, agora eu estou tendo que lidar com essa situação, não é nada fácil, eu quero conhecer mais essa doença, eu quero entender mais. E por que eu estou dizendo isso? Porque não comece a procrastinar aquilo que hoje talvez é desconhecido para você, mas que pode te ajudar a ter ferramenta para não vir a passar lá na frente. Então hoje, aquilo que vocês ainda não têm, que ajudou vocês a manter a sobriedade lá fora, é porque ainda não é conhecido para vocês. Porque a hora que se tornar conhecido, vai ser muito mais fácil de vocês manterem a sobriedade. É o desconhecido que passa a rasteira em vocês. E esse desconhecido é o desconhecido de você para você mesmo. De não entender os limites que você muitas vezes não impõe na comunicação do outro, na fala do outro, na postura do outro. Que você não se conhece o suficiente porque você procrastina. Olhar para você e assumir que você não é tão bom quanto você gostaria de ser ou quanto os outros esperam que você seja. É muito dolorido você olhar e você ter que assumir que em certas áreas da vida você não é o que os outros querem que você seja. Que você não é o suficiente para os outros. Só que aí eu pergunto, será que esses outros são tão perfeitos a ponto de exigir tanto de você? Será que os outros merecem que você faça por eles o que eles não estão fazendo por si mesmo? Porque o que a gente muitas vezes ouve aqui é: não, eu tenho que me manter limpo por causa da minha mãe, por causa da minha mulher, por causa dos meus filhos. Mas e você? Quando você vai olhar para você? Até quando você vai procrastinar que você é um indivíduo que também tem que assumir a autorresponsabilidade com a própria vida? Uma frase que o Alex fala muito que eu gosto é: minha vida. E a responsabilidade, cara. Não adianta colocar na mão dos outros, né? Não dá, pode falar. Quando uma pessoa, já seja esposa, já seja família, já seja amigo, fala daquele jeito o que você passou era, o que você decepcionou. O que eu me pergunto, né? O que consigo é que eu não fique desculpado, que eu falo, aqui eu decepcionei. Quando a pessoa... A quem mais foi decepcionada? A você ou ao outro? Não. Quando a pessoa fala que a decepcionou, ele quer saber em que ele a decepcionou. Não. Eu saber se não é meu pai, se não é minha mãe, em paz descanse, se não é minha sangre, aqui eu decepcionei. Porque ele decepcionou a esposa, no caso, amigo. Não é o mesmo que, sei lá, não é o mesmo que me deu um prêmio Nobel à Gran Academia, que me deu um prêmio Nobel
como aceitar a palavra de uma pessoa que não tem nada a ver na minha vida, se eu quero. Então, deixa eu te explicar um detalhe. Quando alguém chega em você e diz assim, ó, você me decepcionou, quer dizer, eu coloquei uma expectativa em você e você me decepcionou. Então o problema está em mim, porque eu coloquei uma expectativa. Eu esperava que você correspondesse ao que eu queria. Então a decepção é minha, eu vou ter que trabalhar com os meus sentimentos. Você não colocou essa expectativa em mim, foi eu mesma que alimentei esperando o resultado de você. E é isso que muitas vezes as famílias não entendem e colocam essa responsabilidade no DQ, né? E aí depois a família fala, não, mas eu te internei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, você saiu e recaiu, você me decepcionou. Quer dizer, a família não está olhando para eles e entender que a comunicação deles também é um impulso para a recaída. Que a forma deles agirem é um impulso para o indivíduo muitas vezes buscar substâncias de preferência. A forma que eles falam, que eles agem, que eles pensam, que eles olham, que é a comunicação não verbal. E aí vem o detalhe. Muitas vezes pessoas gostam de você na forma de sentimento dela, no termômetro e na régua dela. Ela tem um carinho por você e se você não responde ao que ela espera, ela se decepciona. Mas você não tem a mesma intimidade ou o mesmo sentimento dela. O seu sentimento é você que mede. Então você precisa analisar. A pessoa não é meu sangue, mas eu tenho um carinho por ela. Eu preciso olhar os meus comportamentos porque eu vou machucá-la e magoá-la se eu não corresponder ao que ela está esperando. Então aí é você começar a metrificar quem realmente é importante para você e o quanto a fala de quem não é importante para você pesa na sua mente e te faz buscar uma fuga emocional. Porque o que a gente traz muito nas nossas reuniões é assim, ó, quando você não sabe lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, você vai buscar uma fuga. Vocês que estão aqui, ou álcool, ou alguma substância ilícita, mas a família, qual é a fuga deles? É a comida em exagero? É a compra compulsiva? É a pornografia? É a fofoca? Qual é a fuga emocional de uma mãe, de uma esposa, de uma colega, de um amigo, de uma pessoa que não sabe lidar com as próprias emoções? Porque todos nós, se não soubermos lidar com os nossos sentimentos, entender que se eu não estou correspondendo ao outro, o problema não é meu, é do outro. É isso que muitas vezes confunde a gente, que a gente fica querendo ser o perfeitinho, que a gente fica querendo fazer bonitinho para os outros, que a gente quer ser legal, quer ser bem visto para a sociedade. Só que essa sociedade está toda emburacada, está todo mundo com problema emocional. E eles não querem olhar para dentro de si. Muitas vezes eu conheço muita gente na minha vida que a fuga dessas pessoas é jogar suas frustrações em cima de como se não tivesse já suas próprias frustrações, suas próprias lutas. Entende? Se eu acordo e, independente de estar aqui, eu voltando na minha casa, eu acordo e está fazendo uma semana que eu não estou jogando. Eu acordo de um jeito em que todo para mim é uma merda. Entende? Acordo, na Argentina se fala com a cueca cruzada. Entende? Eu não posso receber um xingamento ou uma frase, uma palavra de desânimo por não lavar uma louça ou por não arrumar uma cama. E ao momento de demonstrar o dor que está curtindo, me coloca em um papel de vitimização, como se eu fosse o centro de tudo, o tempo todo, entende? Como se eu quisesse sempre ser o centro da atenção. Mas ninguém está ligado da minha dor. Ninguém está ligado de quanto eu sofro, de quanta vontade tenho de colocar dia a dia para continuar. Você acha que as pessoas, assim, só no geral, as pessoas, eles também têm as dores emocionais deles. Só que esse é o que a gente gosta muito de mostrar. Quando as pessoas não olham para si com
ela é mais fácil canalizar para alguém, para um outro, e aí o DQ, o dependente químico, ele se torna um elefante branco no meio da sala, que é visível para tudo e todos. Então, a mãe tem problema, o pai tem problema, o irmão tem problema, a mulher tem problema, os filhos têm problema, problemas deles, com o dia a dia deles, com o trabalho deles, com as coisas que eles gostariam de acontecer, que acontecesse e não aconteceu. Aí eles procrastinam olhar para eles e arrumar eles. Aí o que eles fazem? Não, vamos buscar resolver o problema do fulano, porque o fulano usa droga, o fulano é alcoólatra, então é mais fácil dizer que o problema é dele. Vamos olhar para ele com aquela situação. É ele que precisa de cuidado. Só que todo mundo está precisando se cuidar. Está todo mundo precisando olhar para dentro de si. O grande problema é as pessoas assumirem isso. O grande problema é a pessoa olhar e falar assim: eu também erro, eu também não sou perfeito. O meu filho, por que é a procrastinação de pai e mãe muitas vezes? Se o meu filho foi buscar uma substância para fugir de uma dor emocional, o que foi causado essa dor emocional dele lá na base? Foi a minha ausência? Foi a minha entrega demais? Foi o afastamento de um pai? Uma educação errada? O que aconteceu que eu procrastinei em entender, sentar com meu filho, saber o que pega emocionalmente, o que ele gosta, o que ele não gosta, a forma que eu falo, a forma que eu ajo com ele? O que aconteceu? Mas eu procrastinei isso, eu deixei. E aí depois que se torna um adulto, aí eu quero correr atrás do prejuízo e recuperar o tempo perdido. Quando eu entendo, né, isso é raríssimo, é 1 para 100, que olha e fala: peraí, meu filho já tem 20, 30, 40 anos, eu não entendi sobre o meu filho até hoje, eu comecei a perceber que eu não conhecia o meu marido até agora, com 20 anos de casado, 10 anos de casado, mas agora eu quero estudar melhor sobre a doença, eu quero entender melhor o que passa na vida atual e no que já aconteceu na vida passada, no tempo que ele já viveu até agora. No tempo que eu não conhecia e eu procrastinei sentar e entender o quanto ele apanhou do pai, o quanto o pai dele olhava para ele e falava que ele era incompetente, que ele não fazia nada direito, que ele arrebentava, porque tudo isso é um fator emocional. Que na vida adulta, não tem alguém com conhecimento suficiente de sentar e falar: olha, aquilo que falaram sobre você é problema deles, é o olhar deles, não é o que você tem que aceitar. Então tem muita gente com post-it colado sobre um monte de coisas e situações. Deixa ele um pouquinho. Pede para a psicologia chamar um outro. Vai estar 10 minutos. Entendeu? É possível. Obrigada, viu? Então o que acontece? Colocaram um monte de post-it em vocês, que vocês estão aceitando andar na rua e conviver com esse post-it. E é incompetente, incapaz, drogado, alcoólatra, bêbado, e por aí vai, um monte de post-it ruim, sabe, colaram, e vocês não estão entendendo que cabe a vocês começar a arrancar. Mamãe falou isso de mim, eu não quero, eu não aceito mais. Papai falou isso, o vô falou, o patrão falou, a mulher falou, o tio falou, não quero isso na minha vida. Não aceito mais o que os outros querem. Eu não vou procrastinar uma única vida que eu tenho, que eu sou consciente. Para quem acredita em reencarnação, tá tudo bem, mas você vai ter clareza do que você viveu na sua reencarnação anterior? Você vai conseguir na encarnação que vem entender o que está acontecendo nessa de agora? Não, você tem a de agora. Algo muito importante, olha para você ver com o pai e mãe, por exemplo, tá? Vou trazer para pai e mãe. Procrastina muito em aprender como criar filhos. Então, por exemplo, seu nome? Tomás. Vamos supor, com o Tomás, o que acontece? Igual você falou, o caso de pessoas chegar e reclamar de você não ajudar a limpar uma louça, ajudar alguma coisa dentro de casa, não é mais ou menos isso? Então, o que acontece? Olha como falta conhecimento para pai e mãe. O Tomás, ele tem plenas condições de ajudar dentro de casa de todas as formas. O que é o erro? É como chegar no Tomás. É como entender a maneira que o Tomás vai receber aquele pedido e contribuir da melhor maneira possível. Então, por exemplo, eu, Alex, antes de ser um profissional, antes de ser um coach, eu tinha uma vida, eu era um publicitário. Então, minha filha sofreu demais. Minha filha hoje tem 23 anos. Mas o garoto tem 16. Mas a menina sofreu muito. Por quê? A menina, eu chegava e falava de forma, eu expressava de forma muito rude, cobrando ela para ajudar em casa. Quando as notas dela não iam bem na escola, ela chegava em casa, vermelha aqui, isso aqui.
Você tá louco, eu pago escola, o que é isso? Está errado. Olha que maneira rude, olha que maneira totalmente errada eu agir. Hoje, como coach, como profissional de desenvolvimento emocional e mental, eu sei que eu preciso entender a linguagem de comunicação do Tomás para que eu saiba o que? Me conectar ao Tomás. E aí, da maneira correta, eu falo, Tomás, você poderia me ajudar com isso daqui? Vamos criar uma música, vamos limpar junto no apartamento. Vamos criar uma sincronia. Não, vamos embora, quando chega não está todo sujo, não, tem que ver isso. Mas é assim que acontece. Porque quando eu sozinho dentro do apartamento, ninguém sabe como entrou minha mente, como entrou minha cabeça, como fiquei. Mesmo se até eu fiquei com vontade de limpar o apartamento, mas não consegui. Me entende? Por quê? Porque tu não vê hoje, né? Tu não tem um motivo, que é o que a gente fala, motivação, que é eu ter um motivo para agir. Você hoje não consegue achar um motivo para agir e contribuir na vida daquela pessoa. Porque aquela pessoa, ela não sabe se comunicar com você e aquela pessoa não sabe te validar. Então você fala, pô, pra que eu vou fazer isso? Porque eu vou chegar, vai estar ruim, vai continuar reclamando, vai falar isso, vai falar aquilo. Então, Só que para isso, por isso que eu falo que pai e mãe precisa buscar estudar, velho. Tem que começar a entender o que é inteligência emocional, o que é gestão de emoções, para que eu entenda a comunicação verbal e não verbal do meu filho, para que eu entenda a linguagem de amor do meu filho, tá? Porque muitas das vezes o meu filho não gosta de ser abraçado, eu fico lá igual besta abraçando. O meu filho não gosta, mas porém o meu filho gosta de se sentir amado ouvindo uma palavra de validação. Filho, você foi incrível hoje, obrigado por contribuir dentro do apartamento hoje com a gente. Gratidão. Acabou, velho. Isso daí vai fazer você se sentir um cara. Você entende? Então por isso que eu falo, pai e mãe procrastina pra caraca, velho. A gente não vai estudar. agora, eu tenho uma coisa. Uma coisa é que a lo que me queria referir com quando você escuta me decepcionar, tipo, que me fazem sentir como se eu fosse um merda fracassado, me entende? Comunicação errada. Depende de quem vem. E muito Quem vem disso. a palavra, entendeu? Porque eu não tenho minha mãe em vida, e meu pai está a 4.500 quilômetros daqui, entendeu? Assim que eu acho que ainda eu não sei como reagir a uma palavra de uma pessoa que não é pensável. É minha esposa, essa pessoa com a que eu comparto minha vida, mas é a pessoa que tem uma certa dependência de mim, entende? Meu dia a dia, o 50% do meu estado de ânimo e de minha vontade de viver mesmo, depende dela. E ela não tem. Tipo, há momentos em los que ela é consciente de que com uma palavra pode consertar ou pode foder tudo. Uma palavra é uma dinamite, assim como pode ser um tesouro, um diamante. Mas volta nas outras reuniões. Eu sei que você tem que ir, você falou que você tem que ir. A psicóloga está chamando. Mas volte nas outras reuniões. Toda terça-feira a gente faz as reuniões aqui, entendeu? Você aprender mais. Não deixa de Gratidão falar. aí, tá? Pela participação. Vamos lá, gente. Continue, Alex. E aí o que acontece? Olha aí por que hoje as famílias estão entrando em quê? Em ruínas. Isso é um dado estatístico, tá, cara? 20% da população adulta no mundo sofre de procrastinação crônica. Cara, você tem noção? De cada 100 milhões de pessoas, 20 está lascada? 20 está sofrendo de procrastinação crônica? 20 milhões de cada 100, cara. Isso é número que está em crescimento.
Cada vez mais a tendência é aumentar. Por quê? Porque as pessoas estão procrastinando com a vida dela. Hoje, por que famílias, a grande maioria, cara, você vai ver, está tudo endividado? Por que a grande maioria das famílias está tudo lascada financeiramente? Difícil você não ter uma suja. Por que está tendo tanta internação psicoemocional, além da substância ilícita? Por quê? Por que as pessoas hoje não estão se conectando com a espiritualidade? Por que hoje as pessoas não estudam a Bíblia? Por que hoje, quando está em casa, não se senta à mesa para fazer uma refeição? Sentar à mesa para fazer uma refeição em família é espiritualidade, cara. Pô, Jesus já deixou lá atrás isso registrado. É na mesa que a gente precisa estar. Comendo o pão de cada dia e conversando de maneira positiva o que tem que ser conversado dentro de uma família. Por que não tem mais hoje família sentando na mesa para fazer refeição? Onde você acha isso? Onde você acha? Levanta a mão aqui quem sentava todo dia para fazer pelo menos uma refeição por dia com a sua família. Ó, 1, 2, tá vendo? Para, mano, você tinha um lascado. Para. 2, não, no grupo eu não, mano. 2. Uma vez por dia, cara, sentar e fazer a refeição com a esposa, com os filhos, buscar saber como está sendo o dia de cada um, buscar entender quais as dificuldades podem estar ocorrendo, buscar dividir projetos novos para a família. Não tem, cara. Você senta na mesa com o celular, mas com a família não. Quer dizer, nem na mesa, né? Porque senta no sofá, hoje, senta em qualquer lugar. O prato de comida e o celular. Essa é a nova família do indivíduo. O celular. Oi. A minha cozinha ligando com a sala, né? E quando eu e minha esposa sempre teve essa doutrina desde o começo do relacionamento. Só que para colocar as crianças é uma guerra. Por mais que eles são pequenos, parece que já tem uma opinião própria formada. Neném de 3 anos, um moleque de 8. Os mais velhos foi bem terminado. Só que os dois mais novos parece que é totalmente diferente dos dois mais velhos, uma geração diferente. Então você tem que ficar assim, por quê? Por que eu não posso pegar o celular? Porque esse momento é horário de tecnologia, é horário de discutir, tá? No bate-papo. É o único momento que a gente consegue mesmo ter aquela relação de trocar palavras. E está ficando cada dia mais difícil porque depois, se você anotar, na hora que você tiver a oportunidade de sair daqui, busque entender o quão é importante estar em volta de uma mesa, principalmente para quem é espiritual, para quem busca cuidar da parte espiritual. Então a gente já estudou sobre a importância da mesa em um lar. Deveria ser o móvel mais caro de uma casa, porque é o lugar mais importante para estar, é uma mesa, né? Então assim, aonde você assina os maiores e os melhores contratos? Em cima de uma mesa, né? Então, aonde você se alimenta para manter o seu corpo? Deveria ser em volta de uma mesa. Por que está cada dia mais difícil de colocar as crianças e os adolescentes em volta de uma mesa? Porque o inimigo, né, da parte espiritual, ele não quer que isso continue. Essa importância da família reunida, né, em volta de uma mesa. Antigamente, era o maior prazer, era estar todo mundo reunido no final de semana, os irmãos, sem briga, sem confusão, em volta de uma mesa. Então, cada dia vai se dissipando, vai ficando mais difícil lidar com tudo isso. Então, assim, a gente precisa começar a buscar, a entender e responder com clareza os porquê. Porque se a criança está perguntando porque ela quer entender de forma clara e de uma forma mais honesta possível, né? Às vezes pai e mãe procrastina de buscar conhecimento para explicar os porquês para as crianças. Não, porque eu sei, eu sou mais velho, eu que compro, eu que pago, eu que mantenho a casa, é porque eu quero. Pronto, senta aí. Não é assim que tem que funcionar. Porque senão, lá na frente, os problemas vão vir, entendeu? E aí, ó, outro fato importante é o quê? É buscar, velho, que tipo de ferramenta que você pode usar para criar o quê? Um despertar neles em sentar na mesa. É uma brincadeira, será? Será que pode rolar uma gincana na mesa? Olha, que legal, vamos fazer tal coisa. Você e a esposa com
tipo de animação para que eles se sintam interessados em sentar naquela mesa e interagir na mesa, sabe? Tem, se você for para o YouTube, cara, tem diversos profissionais que explicam ferramentas de como se tornar a mesa mais atrativa para as suas crianças. Entendeu? Ensinar para a criança como tomar banho, gostar de tomar banho, tem muita coisa. Despertar esse nível de interesse deles, para que eles olhem aquilo e falem, caraca, pô, hoje é dia de sentar na mesa, tá chegando a hora de sentar na mesa com o papai e com a mamãe. Entendeu? Só que o que acontece? Se a gente continuar só falar, tem que sentar aqui por causa disso, cara, para essa geração de hoje é muito pouco. Entendeu? Eles são muito mais rápidos no raciocínio, eles são muito mais inteligentes, né? Eles querem muito mais do que a gente queria nessa idade. Então daí a nossa necessidade de buscar o quê? Conhecimento para que traga para essa mesa. E aí eles começam a ter pelo despertar de, poxa, não vê a hora de chegar aquele horário para sentar na mesa. Entendeu? É isso, tá? Tem como. É isso. É ir atrás. Para que isso está acontecendo? Os meus filhos buscando, querendo falar por quê? Então, algo está mostrando que precisa dar um upgrade e tornar isso mais especial na vida deles, entendeu? É muito legal. Quando você começar a fazer, cara, é da hora. É legal mesmo. Vale a pena pra caramba, porque você e sua esposa vão se divertir brincando de ser pai e mãe. Olha que louco, né, cara? A brincadeira traz o que? A diversão. E a diversão traz a felicidade. Entendeu? Aí, a gente fica procrastinando. Então, o que acontece? A gente deixa de fazer as tarefas que precisam ser feitas. Só que ao mesmo tempo a gente joga os nossos resultados lá para depois do fim do turno. Então, gente, todo mundo que está aqui não é criança, não é bebê. Sabe por que está aqui e sabe o que tem que ser feito. Só que se você ficar insistindo em não fazer, desculpa, você não vai ter resultado na sua vida. Vai sair, mais uma vez, eu vou falar sempre, é ping-pong. E aí, velho? Vai continuar com a mesma vida que você tinha lá fora, cara? Olha que merda. Olha que horrível. E a mesma coisa a família, porque as famílias entram em contato com a gente. Mas olha, o fulano, mas ele faz assim. Mas ele não quer me ouvir. Mas ele é outro. Tá? Se ele não quer te ouvir, tudo bem. Mas e com a sua vida? O que você está fazendo? Aonde você está procrastinando? É na sua vida financeira? É na sua vida espiritual? Aonde? É na sua vida emocional? É na sua vida da saúde, a parte da saúde física? O que você está procrastinando? Que você está colocando tanto ainda a dependência da sua felicidade no paciente, no seu familiar que está aqui? Está na hora de acordar. Está na hora de virar a chavinha. Está na hora de ver que você é uma procrastinadora, você é um procrastinador e está deixando o dia de ser feliz, está empurrando os seus resultados lá no final do turno. Lembre-se, todo mundo tem o direito a uma escolha. Vocês têm o direito de escolher se vai continuar na vida que está, e a família é a mesma coisa. Se os dois continuar a procrastinar, está tudo certo, cada um tem um resultado que merece. Tudo bem, continua. Só que a família que assistir essas palestras e não olhar para essa palestra para você, está fazendo errado. A família que assiste essas palestras e fica assistindo, pensando e olhando a palestra só para o familiar que está aqui, está errado. Essa palestra é para você, é para eles. Para cada um que está aqui, a gente olhar essa palestra e aplicar na nossa vida em primeiro lugar. Só começa a aplicar, só começa a agir, você vai ver acontecer. Cara, quando eu começo a agir, começa a acontecer, cara. E os resultados vêm mais rápido do que a gente imagina. Vem mais rápido do que a gente imagina. Só que eu preciso agir. Entendeu? Olha lá. E é batata. Procrastinador termina o seu dia com sentimento de culpa, sentimento de ansiedade e depressão. É batata, velho. Todo procrastinador no final do seu dia é esses 3 sentimentos
É assim que você se sente. Você está procrastinando na sua vida. Lembrando, a procrastinação ela pode vir em forma do não fazer ou de querer fazer tudo para fazer tudo picado. Nada por inteiro, nada com excelência. Então a família que está assistindo hoje, o que você está buscando de fazer por excelência para se desenvolver você? Para mudar os seus resultados. Não o do familiar que está aqui, esquece. O seu resultado. O que você está buscando fazer hoje? Para você ser feliz profissionalmente. Para você ser feliz com o seu eu, com o seu psique. Para você ser feliz nas suas finanças. Independente da pessoa que está aqui. O que você está fazendo? Que resultado que você está tendo? E aí eu vou trazer uma parte bíblica que eu acho muito louca. Hebreus 12:11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Galera, o que está de errado aqui? O que não está falando de verdade na nossa vida? Aonde que a gente está errando para caraca? Cara, a gente não quer fazer hoje, por quê? Porque a gente não quer pagar o preço. Não quer ter a disciplina. É muito mais fácil não vir assistir reunião, é muito mais fácil ficar agarrado no celular, é muito mais fácil ficar sentado o dia inteiro na Netflix, é muito mais fácil à noite sentar e ver novela, é muito mais fácil do que eu buscar fazer algum tipo de treinamento, do que eu buscar ler um livro, do que eu buscar assistir um vídeo de conteúdo positivo. É muito mais fácil, cara. É aí que as pessoas estão errando demais, cara. É aí que as pessoas estão errando demais. A gente só quer o prazer, velho. A gente não quer pagar o veneno. A gente não quer sentir a dor. A gente não quer sentir suor. A gente não quer sentir a canseira. A gente só quer o tesãozinho. Só o gostosinho. E é todo ser humano. Aí mais uma vez, defende ou não quando eu falo que nós todos somos iguais, cara. A droga é só um balalá, velho. É só um docinho que está na parada ali. O que vale é aqui dentro. É aqui que todo mundo está sendo igual. É aqui que todo mundo está errando. A família vai buscar estudo? Seja sincero, companheiro. Que momento das suas internações você viu sua família buscar algum tipo de tratamento, algum tipo de acompanhamento, algum tipo de conteúdo diferente? Não, ficou na novelinha, ficou nas redes sociais, ficou no funk. É isso, irmão. É isso. Então para de sentir culpa. Eles estão com a cueca freada igual a sua. Só que hoje você está tendo a oportunidade de enxergar, alguém te mostrar. Eles ainda não estão nisso. Olha como você já está 2 passos à frente. Joga fora essa mochila da culpa, meu velho. Porque não é sua culpa deles estar vivendo a vida de merda que eles estão vivendo. É deles também. A única coisa que você pode fazer é melhorar a sua. E depois os frutos vêm. Para de sentir culpa, velho. Porque a vida de todos os indivíduos da família também está uma merda. Alex, mas eu vejo você se amar sozinho quando você tem suas crias. Mesmo você tendo o seu filho com bastardo, desde os 3 a 13 anos de idade, eu tive vários netos, como o homem mais velho da casa lá. O Paulo primeiro é um moleque, porque ele é o mais velho que toma conta dos outros. Eu era muito cedo. Com 13 anos eu comecei a trabalhar. Porque ele não me dava mais comer, se repetisse primeiro na escola, eu tomava um pau. Então, mas eu trouxe isso para mim, mas não trouxe isso para meu filho. Aí eu já tive de forma maneira com os meus filhos. Dava tudo. E dei uma dessa maneira, dando tudo que eles queriam, eu esqueci de mim. Só dei amor a eles. Então, Procrastinou com você. Comigo mesmo. Mas no ano passado eu não guardo uma mágoa. Tanto é que meus irmãos, nós somos 6, da parte da minha finada. Muito que fala, meu pai sou eu. Eu fui mais atingido. Eu tenho mágoa não do meu pai. Conscientemente, mas no subconsciente as pancadas que você tomou, os não ainda te pega, que você às vezes não consegue expressar, não consegue passar isso adiante, e quando outras coisas atuais atingem o seu emocional,
para tampar a dor. Mas não é a dor do hoje, é uma dor que não foi curada, de não ter sido acolhido, de ter tido responsabilidades que não eram para a sua fase de idade, lá da sua infância. Então, são coisas que precisam ser trabalhadas. Quando você diz assim, amar só assim quando tem as crias é difícil, não é tão fácil, concordo. Mas você acha hoje que você está se amando? Então, mas eu procurei a química, o álcool, não foi pelo passado, foi pelo presente, pelo meu filho ter me negado e correspondido com coisas erradas, sabe? Eu caramba, fiz o danadinho, nunca tinha ido no shopping na minha vida, nunca comprei um importado, nunca andei de dessa maneira, eu estou tudo com moleque. Trabalhei com a vida dele me contrariar. Aí foi onde eu caí a discussão. Eu fui usar droga com 35 anos de idade, vim beber com 40. Então, mas olha, é você falando de você, porque você entregou tudo e você não teve esse tudo do seu pai, você entregou tudo para ele e você esperava que o mínimo que ele fizesse por você é o que você ainda faz para o seu pai, mesmo não tendo tudo do seu pai. Então é de você com você. Seu filho entra aí, como a Alex diz, é só a cerejinha do bolo. É você com você não resolvido. Se você parar para analisar, eu não tive do meu pai, eu entreguei tudo para o meu filho. Eu ainda não tendo tudo do meu pai, continuo honrando o meu pai, mesmo não tendo tudo dele. E o meu filho que teve tudo de mim não me honra hoje. Me desprezou, me tratou mal em alguns momentos. Então quer dizer, o seu filho, ele entra só para você olhar no espelho para você. Por que eu fiz diferente e o resultado não foi o que eu esperava? Então é parar de procrastinar em olhar para os outros, olhar para você. Então tudo bem, eu dei o melhor para o meu filho que eu não tive como indivíduo e o meu filho ainda assim não me valorizou como eu esperava. Quando que eu tenho que me amar? Será que às vezes o que faltou para o seu filho também, não estou dizendo que não era a entrega de tudo, mas às vezes um pai mais, como o seu foi em alguns momentos, mais rígido um pouquinho, às vezes na proteção, na palavra, na forma de se posicionar. Então, até o não é algo, até o não é uma frase errada, vamos arrumar ela, né? O não, ela é uma frase fundamental na vida de uma criança, de um indivíduo em geral, só que ele dói. E aí é como a gente trouxe a frase aqui, o agora, que a gente quer muitas coisas só do imediatismo, é doído de ter que ouvir uma verdade hoje, mas o fruto que eu vou colher amanhã é maravilhoso, se eu aceitar o não de agora. Só que muitas vezes eu não quero ouvir dessa forma, eu não quero ouvir essa verdade que vai me doer agora. E aí eu não vou trabalhar em mim essas dores para colher o fruto bom amanhã. Só que eu vou continuar colhendo o fruto ruim todos os dias, de querer o sim todos os dias, a todos os momentos. O sim que apaga o quê? O meu ego. O fim que me deixa é no prazer do momento. Só que eu preciso analisar o meu ontem para me melhorar o meu hoje, para colher frutos melhores no meu amanhã, ok? Vamos finalizar, que está em cima do horário. Então vamos lá, fatores que levam à procrastinação, cara, 2 fatores principais, cara, de novo, o medo de fracassar, né? O medo de fracassar perante os outros e ser julgado e criticado novamente. Esse é um. E o que? Falta de motivação, né? Você não tem um propósito na sua vida, você não tem um objetivo na sua vida. Então você entra no mar, num barco, a vela, só que a vela quebrada. Onde esse barco vai? Vai à deriva, cara. Você vai ficar à deriva. Então assim. É isso aí. Então quer dizer, se o vento te mandar para a rocha, você vai o quê? Se arrebentar. Então assim, cara, tá aqui dentro, cara. Busca criar um objetivo para a sua vida. Busca enxergar o que você quer, o que você gosta. Para você colocar e mapear lá fora que você vai buscar. E acabou. Nós que somos pais, a gente sofre mesmo. Entendeu? Eu venho evoluindo cada vez mais e buscando para o quê? Para eu não sofrer. Então hoje, cara, todos os dias eu busco falar com meu filho. Mando mensagem, mando vídeo, áudio, troco uma ideia. Cara, se ele me responder uma vez cada 10 dias, muito. Só que eu venho ensinando ele o que é honrar o pai.
Eu vim ensinando para ele o princípio da honra, mas ele tem a forma dele de agir ainda. Mas eu estou mostrando. Eu queria que ele me respondesse todo dia. Poxa, por quê? Porque eu não tive um pai desse jeito. Eu não tive um pai que foi participativo na minha vida. E eu sou na vida do meu filho. Só que eu não tenho o mesmo retorno. E está tudo certo. Hoje eu estou trabalhando para mim não ficar mal. A Letícia sabe quantas vezes eu já fiquei mal. De falar, porra, cara, que merda, cara, estou fazendo isso, e o cara não dá um alô. Aí às vezes eu tenho que mandar mensagem, falando nele, fala aí pro Brian, no telefone que eu quero falar com ele. Aí ele atende. E isso era assim também quando ele estava morando com a gente. A mãe dele mandava mensagem, ligava, ele não retornava. Cara, pode ser algum bloqueio que ele tem? Pode. Mas ainda vai chegar um momento, eu creio, que eu vou conseguir decifrar isso. Mas hoje eu ainda não tenho o retorno que eu queria. Mas quando está presente, o cara é genial. Ele é amoroso, ele é respeitável. Lá fora, cara, ele está seguindo uma vida, que ele está colocando em prática muita coisa que eu ensinei. Então está tudo certo. E mesmo assim, ele vai ter o direito de escolha. Se ele escolher certo, vai dar bom. Se ele escolher ruim, vai dar ruim. Só que vai ser um direito dele. Eu já não vou poder interagir. Entendeu? Então assim, olha quanto falta a gente trabalhar. Principalmente nós que não tivemos pais presentes na nossa infância. Agora chegou o momento de você ser o seu pai. Você se olhar, se amar e buscar fazer o melhor para você. Os filhos, está tudo certo. Você já foi o melhor que você pode ser. Agora mete marcha com você. Busca fazer tudo que você acha de legal para você, de bom. Que você vai falar, cara, eu vou ter um propósito na minha vida. Eu vou me amar todos os dias. E eu vou ter um objetivo. Eu vou comprar isso para mim. Eu vou realizar isso para mim. Eu vou viver isso para mim. O próximo vai pegar de tabela. Fica em paz. Beleza? Você estando bem, os outros vão estar bem. Efeitos da procrastinação familiar. Olha lá, afeta a tua produtividade e rouba os teus resultados. Afeta a tua saúde mental e complica o quê? Relacionamentos. Um procrastinador vai ter dificuldade de relacionamentos em qualquer área da sua vida. Relacionamento social, conjugal, familiar, parental. Por quê? Porque se ele procrastina com a vida dele, como que ele vai ter resultado em algum tipo de relacionamento? Então é meio que assim, ó, quem observa muito o vento, olha demais para as nuvens, aí não consegue o quê? Plantar. Fica ali só viajando, olhando para as nuvens. E aí o que acontece? Não vai ter colheita. Então para de olhar para o vento, para de olhar para as nuvens. Vai na frente do espelho e olha para você, cara. Vê o quanto você é maravilhoso, vê o quanto você é especial hoje. E planta no seu terreno. Se preocupe menos em plantar no terreno do próximo. Plante no seu girassóis. Que os passarinhos vão levar as suas sementes para os outros terrenos. O vento vai levar as suas sementes para outro terreno. E já você vai florir tudo ao seu redor. Mas comece a plantar no seu terreno. Parar de olhar para o céu, parar de olhar para as nuvens. Vai no espelho e olha para você, o seu terreno, e planta, que floresce. Aí aqui quer ler essa frase aí? Na vida de quem crê no poder superior, não há espaço para a procrastinação, mas sim para o propósito e objetivos. Então, se você tem um poder superior que você acredita, comece a ter uma conversa com ele, sabe, pedindo para que, se em alguma área da sua vida você está procrastinando, que ele te mostre, que ele te ajude, que ele te faça aceitar aonde precisa ser modificado. Porque o grande problema nosso é não aceitar que tem algumas coisas que a gente precisa mudar. Que algumas coisas que estão instaladas em nós não está tocando da forma bonita, que deveria tocar, uma melodia saudável, boa para os ouvidos, que está arranhado, tem alguma área da nossa vida que o disco está arranhado, está fazendo mal. Quem que consegue ouvir um CD arranhado? Não dá. Qual a área da sua vida que está arranhada que você está querendo ouvir? Você está querendo que os outros ouçam? Você está querendo mostrar uma sintonia bonita, mas não está dando certo? Então aceite que
vai ter que passar por um processo de olhar para dentro de si, pedir ajuda aí para o poder superior, participar de reuniões. Aquilo que mais você ouviu aqui hoje nessa reunião que te doeu é aonde precisa ser trabalhado, é aonde precisa ser mexido. Por mais que doa, é ali que está o grande problema para que você consiga a cura emocional, tá? Daquela dor, daquela ferida, para você conseguir superar aquela dificuldade de procrastinação. E aí só um recado, né? Aí é para quem está assistindo. Se você está assistindo aí, por que você está procrastinando e ainda não compartilhou essa aula para mais 5 amigos ou amigas? Por quê? Essa é outra dificuldade, cara. A gente conversa com as famílias para curtir, para dar um like, para compartilhar. Quantas famílias não estão precisando de um conteúdo desse? Para chegar gratuito. Para lá na frente o filho não ter que ser internado. Só que as famílias não conseguem abrir a visão e acham que essa daqui é só uma aula de dependência química. Ai não vou passar para alguém, porque senão vão achar que, vão ver que a minha família está com problema em droga. Isso não é aula sobre drogas, isso é aula sobre gestão emocional. Então minha pergunta é, por que você está procrastinando e ainda não compartilhou? Para 5 amigos ou 5 amigas. O que você está esperando? Isso daí é um resultado da sua vida. Presta bem atenção no que eu estou falando. Beleza? E para encerrar, eu vou querer que a gente cada um dá uma salva de palmas para si próprio. Pode ser?